Senador Canedo é um dos municípios que mais crescem em Goiás. Tem hoje pouco mais de 100 mil habitantes. Localizado na região metropolitana de Goiânia, Senador Canedo confronta com os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Goianápolis. A história de Senador Canedo está ligada à construção da estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal, RFFSA, na década de 30, a qual atraiu as primeiras famílias de trabalhadores, oriundos de Minas Gerais e Bahia, contribuindo para o crescimento do município. A Fazenda Vargem Bonita, de propriedade do senador Antônio Amaro Canedo, foi o local escolhido para montar os acampamentos que acolheram os trabalhadores, dando início à povoação. Próxima à estação ferroviária surgiram a Zona Central e os primeiros estabelecimentos comerciais. Hoje é a estação da Ferrovia Centro-Atlântico, nome que recebeu a empresa após a privatização da RFFSA em 1996, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce, e ainda responde pela geração de parte da riqueza de Senador Canedo. Neste mesmo ano começou a operar no município o terminal da Braspetro, uma subsidiária da Petrobras. Trata-se do ponto de entrega em Goiás do Poliduto, responsável pelo transporte de combustível da refinaria de Paulínia, em São Paulo, com 780 quilômetros de extensão. Outro ramal segue para Brasília, ampliando a extensão para 980 quilômetros. Para a criação de uma cidade cada vez mais desenvolvida, é de fundamental importância que o cidadão compreenda o nosso sistema político. Vamos começar pelos três poderes, os pilares que apoiam a sociedade, determinando toda a dinâmica social e política do país. Poder Legislativo. Legislar significa ordenar, fazer leis. Além dessa função, compete também ao Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo e julgá-lo se necessário, além de julgar também os seus próprios membros. O órgão legislativo do município é a Câmara, composta pelos vereadores eleitos. Está localizada na Avenida Presidente Alves de Castro, sem número, Vila São Sebastião. Poder Executivo possui a função de executar as leis, ou seja, colocar em prática as leis elaboradas pelo Poder Legislativo e também de administrar o funcionamento do município, atendendo aos interesses da população. O Poder Executivo do município é representado pelo prefeito. A prefeitura está localizada na GO 403, quilômetro 9, Conjunto Morada do Morro. Poder Judiciário deve fiscalizar para que as leis sejam cumpridas e zelar pelos direitos dos indivíduos. É exercido pelos juízes e promotores de justiça. Sua sede no município funciona no Fórum, localizado na Rua 10, Conjunto Uirapuru. Conheça um pouco mais sobre o Poder Legislativo de Senador Canedo. A Câmara Municipal é composta pelos vereadores eleitas pelo povo, para um mandato de 4 anos. Possui funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras. A função legislativa consiste em atender aos interesses do município, visando a melhoria da qualidade de vida da população por meio de elaboração e aprovação de leis. Pode, por exemplo, rejeitar, aprovar e até mesmo alterar projetos de leis criados pelo prefeito e propor projetos que atendam às necessidades da população. A função de fiscalização consiste em controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros e os demais atos do Executivo. A função julgadora consiste em julgar o prefeito e os vereadores nas suas infrações político-administrativas previstas em lei. A mesa diretora é eleita entre os vereadores para o mandato de 1 ano. É formada pelo presidente, vice-presidente e secretários. É responsável por dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Câmara Municipal, como, por exemplo, prestar contas das despesas da Câmara à população. A função do presidente da Câmara, além das funções normais de vereador, o presidente da Câmara possui diversas atribuições como representar a Câmara, dirigir os trabalhos, interpretar e fazer cumprir o regimento interno, definir a data das sessões e a pauta do dia,
autorizar despesas e gastos, entre outras. Sessões ordinárias. São aquelas sessões que já estão designadas pelo regimento interno para as discussões e trabalhos regulares, com dia, hora e local pré-fixados, sendo obrigatório o comparecimento dos vereadores. Sessões solenes. São aquelas realizadas por motivo de festividades, como posses e homenagens. Sessões extraordinárias. É aquela convocada pelo presidente, prefeito ou pela maioria dos membros, em caso de haver assunto urgente a ser debatido. O registro das sessões. Todas as sessões são registradas por escrito em atas ou em gravações. As atas das sessões são documentos públicos que contêm a transcrição resumida do que aconteceu durante as reuniões ou sessões. Recesso legislativo. Recesso legislativo é o período em que não são realizadas sessões ordinárias. O recesso acontece de 1º a 31 de julho e de 16 de dezembro de um ano a 15 de fevereiro do ano seguinte. A publicidade das sessões. A população também pode assistir às sessões na íntegra através do site da Câmara www.camaracanedo.go.gov.br e ouvir através da rádio 87,9 FM. O vereador. A palavra vereador significa aquele que vereia, ou seja, aquele que define caminhos. É eleito através do voto para um mandato de 4 anos, como representante da população do município. Função do vereador. Cabe aos vereadores várias funções. Eu vou citar aqui algumas delas. A primeira que eu gostaria de citar para vocês é a função legislativa. Essa é uma das principais funções do vereador. O que consiste essa função? Consiste em aprovar as leis encaminhadas pelo Poder Executivo, ou seja, as leis encaminhadas pelo prefeito da cidade. A segunda função é a função fiscalizadora, que consiste em verificar as contas do prefeito, em verificar o uso do dinheiro público, se o prefeito está gastando o dinheiro público em prol dos munícipes, ou seja, da população. Essa é uma função primordial dos vereadores. Uma outra função do vereador é a função de assessoramento, que consiste em sugerir ao senhor prefeito medidas que venham contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Temos também a função administrativa. Essa já é voltada para a Câmara Municipal, para a própria casa, que consiste, através da formação da mesa diretora, que é presidida por mim, em administrar a casa, fazer os requerimentos, as resoluções, aprovar o regimento interno da casa para que a Câmara possa ser uma instituição que venha contribuir também com o desenvolvimento do nosso município. Tem também sobre os ombros do vereador a função julgadora, que consiste em exercer sobre o Poder Executivo, sobre o prefeito, o vice-prefeito, a função de judiciário. Isso acontece com a formação de comissão parlamentar de inquérito. Então, são comissões formadas suprapartidárias, formadas pelos vereadores da própria casa, que vem discutir algum assunto que às vezes não está contribuindo com as normas, com as leis que regem o município.